Assista agora. Atualidades Pampa. Atualidades Pampa. Oferecimento Zafari Bourbon, União Seguradora, Ambientalize e Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Atualidades Pampa desta quinta-feira. Hoje é dia 4 de 2024. E como sempre, o Atualidades Pampa, a partir de agora, vai mantê-los informados. O que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo vai passar por esta bancada nesta noite. Nosso programa chega aos lares de todos os gaúchos, mas também aos lares daqueles que não estão aqui no nosso Rio Grande do Sul, nem no nosso Brasil. Nós chegamos para o mundo todo através dos canais digitais. O YouTube do Atualidades Pampa, o Facebook, o aplicativo da TV Pampa e também pelo site tvpampa.com.br. E alguns dos assuntos que passarão por esta bancada nesta noite, você vai conhecer agora. Marconi, por favor. Proporção de famílias brasileiras endividadas chega a praticamente 80% no mês de março. Ataque de Israel na faixa de Gaza é inconcebível, segundo os Estados Unidos, que reitera até novos apoios. Mercadante na Petrobras e manteiga no BNDES. É o boato em Brasília que pode se confirmar ainda no final de semana. STF mantém decisão que o COAF pode compartilhar os dados com a polícia sem ordem judicial. O significado da meia, utilizada pelo presidente Lula. Referência em bons serviços prestados, cooperativas ajudam Equatorial. Unidade de Saúde Fátima, em Porto Alegre, comemora 40 anos de dedicação da PUC. Governo do Estado e Prefeitura de Porto Alegre definem plano de contingência para desafogar hospitais. Todos são assuntos muito importantes. Vou começar com o teu, Vera, porque parece que ainda, se tiver bom senso e boa vontade, pode-se conseguir resolver, ao contrário da CE Equatorial. É, que continua complicada, né, Magda? Mas nós trouxemos aqui informações nos últimos dias de que a situação da rede hospitalar, postos de saúde, enfim, o atendimento na área da saúde de Porto Alegre estava colapsado. Tudo isso porque nós estamos recebendo pacientes de várias cidades da região metropolitana e mesmo do litoral norte, porque os hospitais estão paralisados, há funcionários que não estão recebendo, há situações administrativas muito graves envolvendo estes hospitais. E a saída encontrada para aqueles que sentem dor, que precisam se hospitalizar, que precisam de atendimento médico, é se deslocar para a capital. Só que o sistema aqui realmente colapsou. Porto Alegre, num período não esperado, teve superlotação nos hospitais. E é claro que teve que haver uma reunião muito séria envolvendo o governo do estado e a prefeitura aqui da cidade para que um plano fosse traçado para que todos pudessem ser atendidos, para que os médicos pudessem trabalhar e para que o atendimento fosse também de qualidade. Vamos ver o que ficou definido. São 3 eixos principais. Tudo no sentido principal de que estes pacientes oriundos, tanto da região metropolitana quanto do litoral, eles permaneçam dentro do possível nas suas regiões de origem. Quem é da região metropolitana, permanecer na região metropolitana. Quem é do litoral norte, se adequar à situação do litoral norte. Bem, primeiro, a remoção de pacientes que agora estão internadas aqui em Porto Alegre, estão internados e que podem continuar o tratamento, dar continuidade ao atendimento médico nas suas cidades de origem. E isso já começou a acontecer hoje. A previsão nessa quarta-feira é que 145 pacientes, 145 pessoas já seriam transferidas. Isso é muito importante, já começa a desafogar. Não é simplesmente pegar as pessoas no meio de um tratamento e dizer, ó, agora acabou, vai embora. Gente, não é isso. É feito toda uma avaliação. Aqueles que já receberam os primeiros atendimentos e que podem dar sequência
aos seus cuidados na sua cidade de origem serão transportados de volta para casa, para os seus hospitais. Dessa maneira, já dá uma equilibrada na questão dos leitos aqui. Evitar, portanto, que pacientes de outros municípios sejam transferidos para Porto Alegre sem necessidade. É importante que seja feita uma avaliação, né, muito criteriosa, que venham para cá em casos de extrema necessidade. E, por fim, também uma orientação sendo passada ao SAMU, que é o Serviço de Atendimento de Urgência, cuidado adicional para evitar trazer pacientes desnecessariamente para a região de Porto Alegre. Dessa maneira, o objetivo final é que todos, tanto aqueles da região metropolitana, do litoral e de Porto Alegre, possam ser atendidos de qualidade, porque como está, não está bem. Tá muito complicado. A Federação fez um encontro nesta quarta-feira com os representantes do interior do estado, né, dos hospitais, enfim, dessa área da saúde. Contou com a presença também daqui de Porto Alegre, da PUC, Mãe de Deus, enfim. E a situação é muito grave para todos os lugares, para todo o estado. Pois, dona Magda, a senhora sabe que a gente vem tratando disso aqui há bastante tempo, nós todos, e eu vendo o plano de ação que a dona Vera especificou aqui muito bem colocado, mostra que o problema de Porto Alegre é o problema do Rio Grande do Sul, porque tudo acaba acontecendo aqui, as pessoas não têm tratamento fora daqui, não têm especialidades sendo atendidas e acaba todo mundo vindo para os hospitais aqui da capital, principalmente a região metropolitana, e as notícias da região metropolitana são muito ruins. O Hospital Padre Jeremias em Cachoeirinha, onde os profissionais estão em greve, o Hospital de Alvorada, que foram demitidos os profissionais pela Fundação Universitária Cardiologia e não foi recontratado ninguém, e não tem novas equipes ainda, ou estão contratando novas equipes para o novo mantenedor ali do Hospital de Alvorada, o Hospital de Viamão fechando e ameaçando demitir 200 pessoas, né? Então o caos está estabelecido na região metropolitana e, obviamente, estoura aqui na capital. Sim. Então é muito bom que isso aconteça, mas eu acho difícil que a Prefeitura de Porto Alegre consiga conter as pessoas que vêm do litoral e que vêm da metropolitana. Esqueci de Tramandaí ainda, que o hospital está em greve. É muito difícil tu fazer essa dinâmica toda. É muito difícil. Essa avaliação é difícil, né, Magda? E isso já faz parte um pouco da cultura da saúde no nosso estado. As ambulâncias, elas circulam muito aqui na direção da capital. Tem gente que vem fazer questão de hemodiálise, sim, alguns tratamentos oncológicos também, que só tem por aqui e muitas vezes precisam ficar internados. Então, tomara, né, que esses eixos principais desse plano de contingência, eles possam trazer bons resultados. Mas o ideal é que sejam os problemas da região metropolitana e no litoral norte, eles sejam zerados, que acabe a paralisação, que haja o pagamento dos funcionários, porque dessa maneira, sim, vai acabar com a vinda desses pacientes aqui. Dr. Marcos Rovinski, que está com muita frequência aqui nessa casa, principalmente no programa do Paulo Sérgio, mas é o presidente do Simers, ele define em quatro situações. Ele disse que falta bom senso, falta boa vontade, falta gestão e falta recursos financeiros. Não tem como dar certo, gente. Não tem como a gente conseguir resolver isso. Falando em conseguir resolver isso, e a luz, hein? Pois a CE Equatorial, hein? Não vamos deixar de falar deles. O problema persiste, né? O problema persiste. Voltou a criar problema. Eu trouxe um caso positivo dentro de tantas notícias negativas em relação à CE Equatorial, né? E eu trago muito porque sou muito apaixonado pelo tema do cooperativismo, né, dona Magda? E até parece notícia antiga, mas não é. A senhora lembra que eu trouxe aqui no outro temporal, as cooperativas acabaram ajudando a CE Equatorial, porque a gente ficou sabendo aí ontem, a CE Equatorial não tem equipes, não tem planejamento, não tem nada para atender as cidades que ela explora ali a
a concessão da energia elétrica quando tem uma atividade assim climática, né? E as cooperativas, então, que geram e distribuem energia no Rio Grande afora, mais uma vez entraram em campo para auxiliar a CE Equatorial. Passados 15 dias hoje, dona Magda, do último temporal, 7 cidades do sul do estado ainda registram falta de luz. Os casos mais graves estão aqui. Ontem a dona Vera trouxe, e eu vou repetir, Jaguarão, Cerrito, Arroio Grande, Erval e a área rural de Pelotas. Né, Vera? E as cooperativas, dona Magda, a Sertaja lá de Taquari, a Sertel de Teutônia e a Copersul de Bagé se uniram e enviaram equipes para auxiliar a CE Equatorial lá na região. A capacidade técnica e estrutural das cooperativas tem sido referência no estado e, bem, tem atenuado aí um pouco do dilema de quem é o usuário da Equatorial. Então, ontem a gente falou muito aqui sobre essa questão da Equatorial, do contrato da ANEEL, né? Ontem o Vitorino trouxe aqui a questão que agora está na ANEEL e que o governo federal, então, teria poder também de ajudar na revisão do contrato, junto com o governo do estado. Eu quero fazer uma dica aqui, uma sugestão, já que ontem o Ruschel também disse isso. Olha, tá, mas sai da Equatorial, como é que fica? Todo mundo vai ficar sem saber como vai ficar a estrutura da energia elétrica no estado, né? Então, uma dica é essa, saída talvez, governador, ANEEL, governo federal, seja chamar essas cooperativas e distribuir entre elas a concessão da energia elétrica do estado. Tenho certeza que quem é atendido por cooperativas não tem tanta reclamação como a gente tem visto com esse absurdo da Equatorial. Pois, como se não bastasse tudo isso, hoje foram encontrados, foi assunto inclusive do telejornal, um homem e 2 cavalos encontrados mortos. A suspeita é de descarga elétrica, vítimas de uma descarga elétrica. A localidade é Bagé. O homem estava montado, né, no cavalo, teria se encostado num fio energizado, caído no chão após o temporal. A CE Equatorial afirma que, abre aspas, colabora com as investigações e irá prestar apoio e suporte aos familiares. Nós recebemos também essa comunicação, esse comunicado feito pela CE Equatorial e fazemos questão de, pelo menos de alguma forma, né, mostrar para vocês, enfim, porque a gente fala, né, mas a gente também tem que fazer essa outra parte. A nota oficial da CE Equatorial é de que estão cientes do acidente fatal em Bagé, que vitimou um jovem e 2 cavalos. A empresa lamenta profundamente o ocorrido, solidariza-se com a família da vítima. Informa ainda que colabora com as investigações e irá continuar a prestar apoio e suporte aos familiares, aguardando com prudência e muita responsabilidade os desdobramentos dos fatos, pois a causa do acidente ainda é desconhecida, Vera. Ontem, durante aqui a Atualidades Pampa, até eu trouxe informações sobre a questão do mau tempo lá em Bagé. Sim, vocês lembram isso? Na região da campanha, ali na região do aeroporto, estavam ventos muito fortes. E é uma das regiões também atingidas pela questão da falta de energia elétrica, porque Bagé está se programando para racionamento de água, o que já é rotineiro ali na cidade, né? Mas sabemos, então, faltando a água, faltando a luz, não tem como bombear a água e acaba faltando. Então, eles vão começar com racionamento em Bagé. E é uma tragédia realmente que aconteceu por lá. Dona Magda, a gente, mesmo correndo o risco da repetição, mas eu acho que é um tema muito importante. Sim. Primeiro, em relação à morte, nós temos que esperar o inquérito, exatamente, não vamos fazer nenhum juízo precipitado aqui, que pode ter sido uma fatalidade de um fio arrebentado, sim, né? E eu quero dar um depoimento, eu, como sou motociclista, não raro, e ontem me aconteceu de eu vir pela avenida e ter que fazer um desvio abrupto, precipitado, porque estava um fio caído e evidentemente tu fica com medo de encostar no fio, porque tu não sabe se esse fio está energizado ou não. Claro. Então fiz um desvio abrupto. Então isso caracteriza o acidente. O que nós temos que investigar é, por exemplo, há quantos dias estaria aquele fio ali? Se ele acabou de arrebentar, se foi uma ventaria, se foi um menino soltando pandorga lá que arrebentou, a gente não sabe. Então é esperar a investigação. O que eu não queria perder a oportunidade, e você pedagógico, sempre que o assunto surgir, é alertar. Primeiro a questão do motorista,
que quando estiver dentro do carro, não saia de dentro do carro porque ele está bloqueado pelos pneus, pela borracha. Segundo, não encoste em nada metálico, chame o 190 e peça o socorro. Isso é muito importante. E o último é um dos lembretes mais infantis, dona Magda, mas que acontece ainda. Quando vai se socorrer alguém que está sofrendo choque e se acha que pegar a pessoa e puxá-la. Não. Primeiro vai-se na tomada, se tira o fio que está energizado e liga. Desculpe a redundância, desculpe a simplicidade, aqueles que estão me achando, né, que eu da mesmice, mas uma vida que seja salva valeu a minha vinda a este mundo. E o Ruschel também fez o comentário de que desviou porque o Ruschel usa motocicleta, né? Isso, ele não estava de carro, ele estava de motocicleta. Gustavo Vitorino, vamos lá, uma boa informação. Vamos lá, circula em Brasília e nas revistas e jornais de fofocas lá, de que o presidente Lula quer fazer uma modificação na Petrobras e também no BNDES. Ele entende que é preciso trazer mais para perto essas duas instituições e ele entende que mais perto seria mais perto dos conceitos do seu partido. A ala mais radical do PT gostaria de ter o controle maior da Petrobras e também do BNDES. E com isso, o nome de Aloysio Mercadante surge para presidir a Petrobras, porque o presidente entende que o Mercadante é mais próximo e teria uma interlocução melhor com o comando do partido. Da mesma forma, a discussão envolvendo o Manteiga para o BNDES também seria interessante, já que não foi possível emplacar o Manteiga na Vale. E o BNDES, o governo tem plenos poderes para indicar quem quiser. Então, assim sendo, esses dois nomes ganham força nos meios econômicos em Brasília para comandar esses dois gigantes, que é a Petrobras e o BNDES. A gente sabe que são bilhões e mais bilhões, e isso preocupa, porque o histórico exatamente desses gestores não é exatamente o de competência, mas sim de atender os pedidos sob o pretexto de interesse social, e aí, evidentemente, a coisa desandou. Todo mundo viu o rombo que ficou. Então, dessa forma, o boato em Brasília continua circulando. Resta-se saber até que ponto ele vai se consolidar ou não. Vamos falar de coisas boas, leves, descomplicados, frescos, importados não, encorpados e grandes ícones premiados. Afinal, na Vinhos do Mundo você encontra as melhores opções para viver o mundo dos vinhos do seu jeito. Aceite meu convite, passe em uma das lojas que você vai descobrir o que a Vinhos do Mundo tem para esta estação. Avenida Getúlio Vargas, 1135, Alameda Alípio César, 203, Avenida Cristóvão Colombo, 1493. Sempre lembrando que você tem que apreciar a bebida com muita moderação. Doutor Ruschel quer falar ainda sobre o assunto... duas notícias sobre o assunto Vitorino. Primeiro, realmente, esse é o... Posso casar, dona? Case. Pois não, então vou fazer. Na verdade, esse é o assunto de Brasília. Parece que não havia evoluído, no sentido que o próprio Manteiga não estaria muito afeito a isso, já que pela sua não ligação com a matéria, se é que eu posso dizer assim, por sua... Minha gravata está difícil, acertei agora aqui. Agora acertei. A sua não ligação ou aptidão para a presidência da Petrobras. Mas aquele cargo está sendo fritado já há algum tempo. Se não for ele, será outro. Essa é a questão. E a segunda notícia que aproveitei, então, que o colega trouxe a notícia, é exatamente para trazer aquele bônus que tinha que ser soltado, estava sendo represado, agora foi definido que foram liberados hoje 20 bilhões aos acionistas, porque há um interesse do próprio governo com a perda dos 10 bilhões, e até se falou ontem, não deu para entrar no assunto, com a perda dos 10 bilhões da desoneração da folha, esse dinheiro nos cálculos estava fazendo. E como o governo é 37% recebedor dos lucros ou dos bônus daquele valor, então o governo foi buscar aí com a sua própria receita, supostamente para cobrir os 10 bilhões de rombo, a qual ele não tinha achado nenhuma contraprestação de receita. Guto, por favor.
Pois, dona Magda, essa notícia no final da tarde sobre a liberação dos dividendos da Petrobras aos seus acionistas, muitos deles, a maioria desses que não é o próprio governo, o governo teria parte dos bilhões nesses dividendos, o restante seria dividido entre os demais acionistas, os 49%, a maioria deles estão lá no mundo árabe ou nos Estados Unidos, agradou mais aos acionistas não governamentais, vamos chamá-los assim, a história que está sendo colocada na mídia de troca no comando da Petrobras do que a própria distribuição de dividendos. Ou seja, aqueles que têm ações da Petrobras estão, me parece, mais felizes com a notícia que vai trocar, ou que pode trocar, este presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, que é um senador, né, se não me engano, que vem sendo fritado desde o ano passado, o Ruschel tem razão. Então, me parece que essa notícia agradou mais aos acionistas do que a própria distribuição de dividendos. Isso quem diz não sou eu, quem está dizendo é o Valor Econômico, a CNN, enfim, tem tudo que é lugar aí. Antes que o Vitorino, deixa eu falar antes, porque tu fecha a notícia, que daí pode, se me for possível. Claro, sim, se me for possível. Quando eu falei primeiro, esses dividendos que foram buscados exatamente porque o governo precisava, primeiro cobrir isso aí. E segundo, o mercado está reagindo assim porque tecnicamente a gasolina estaria represado, ou seja, já haveria uma defasagem entre o valor que nós deveríamos estar pagando pela gasolina e que está sendo represado. Então, o acionista, que objetivo o lucro, não é brasileiro, como tu disse, nem precisa ser brasileiro, ele estaria eufórico com a troca, porque se houvesse uma troca técnica de comando, né, haveria uma otimização dos resultados da Petrobras. Gustavo Vitorino. Acho que, respeitosamente, não sei como se chega a essa conclusão, porque primeiro são dois economistas medíocres, que nunca mostraram competência e talento, onde meteram a mão e fizeram lambança. O Manteiga, que colocou a Dilma naquela situação de pedalada, enfim, e o Mercadante já andou em tudo que é lugar, não deu certo em lugar nenhum. Então, eu não sei de onde vem esse entusiasmo, essa alegria de investidores. A alegria dos investidores é ter recebido agora os dividendos que deveriam ter sido pagos em dezembro. Então, receberam, esses estão felizes exatamente por isso. Mas esses nomes entusiasmar alguém, eu não consigo imaginar, porque, repito, são dois economistas que nunca mostraram, sempre habitaram os gabinetes em Brasília e nunca mostraram serviço nenhum. Nunca mostraram qualquer tipo de benefício econômico ao país, muito pelo contrário, por onde passavam, comprometiam as contas através de uma gestão totalmente ideologizada e, o que é pior, bem medíocre. Pois é, vamos sobre o teu assunto, por favor. Eu queria aqui dividir com vocês uma experiência que nós tivemos essa semana aqui em Porto Alegre. Na nossa bancada lá de vereadores, de 3 vereadores, tem o vereador Justo Padeiro, que é da Zona Sul, ajuda unidades de saúde lá, o vereador Marcelo Conselheiro, que é ali do 4º Distrito, ajuda a unidade de saúde, e eu ajudo a unidade de saúde na cidade, mas concentradamente na Zona Leste. E tive a oportunidade de conhecer uma unidade de saúde que é um centro de extensão. E fiquei impressionado e queria aqui parabenizar a equipe que cuida. Há 40 anos a PUC faz um trabalho de centro de extensão universitário com a unidade de saúde Vila Fátima. São 80 alunos, 10 cursos, 23 profissionais, 28 professores, 1.400 alunos em ambiente real. Só para a gente ter uma ideia, ali, que para quem conhece a região sabe que tem um índice de desenvolvimento humano baixo, né, a questão socioeconômica da região, foram 48.739 atendimentos no ano de 2023. Estava lá o reitor da universidade, o irmão Evilásio Teixeira, a pró-reitora, a professora Adriana Kempf, e a gente ficou maravilhado, porque imaginar uma universidade que as pessoas às vezes não sabem que o tamanho da PUC e da parte que ela faz, né, de projetos sociais, de retorno à sociedade. Então, muito capricho, muito amor. No meio da Vila Fátima, uma unidade de saúde impecável, toda linda, bonita, com um padrão de atendimento gratuito de medicina, SUS, né, que vem atendendo uma população
há 40 anos. Então, em nome das pessoas que estavam lá, fiquei maravilhado e queria dividir aqui, porque poucos porto-alegrenses sabem da existência desse centro de extensão que tem uma unidade de saúde que atende gratuitamente na Vila Fátima. E quando se fala sobre isso, né, a gente só pode sorrir, né? Só pode sorrir, só pode ficar feliz com tudo isso, né? Não tem outra alternativa e nessa hora eu quero que você conheça a Oral Sense, a melhor clínica odontológica de Porto Alegre. Lá, os meus amigos, o doutor Arthur e o meu xará, o doutor Gustavo, vão mostrar para vocês que o seu caso tem solução. Todos os exames são feitos lá mesmo, com toda a estrutura. Volte a sorrir com qualidade. A Oral Sense, lembrando a vocês, fica ali na Dom Pedro II, número 1015, no bairro Higienópolis. Tem estacionamento próprio. Ó, liga para lá, é fone e WhatsApp. Anota aí, 980-225357. Vou repetir, 980-225357. Chicantofone, o teu assunto tem motivos para sorrir ou não? Não, Não, né? O Pois meu então assunto vamos é um fazer um assunto contraponto. muito sério, que eu, como sou um cara analista, eu profetizei há 3 meses atrás e eu vi alguns risinhos aqui na bancada. Aqui na bancada? Alguns deboches, mas eu relevei porque são jornalistas que não entendem do assunto, então falam piegas, como diz os argentinos. Eu falei que Israel estava cometendo um erro crasso, numa retaliação demasiada em relação à Palestina. E todo mundo fica aquele clichê normal. É esquerdista, bababá, aqueles papinhos chatos aí, sabe? Não é que o Biden, hoje, mostrou um apoio contra Israel se continuar assim. Veja o que Israel fez. Israel, em 48 horas, matou 8 pessoas voluntárias que nem eram palestinos, que trabalham numa ONG humanitária na faixa de Gaza. Isso é um crime de um Estado contra pessoas. E quando eu falo isso, não é o povo judeu está contramente contrário a Netanyahu. Netanyahu é uma das figuras mais odiadas da política internacional junto com Putin. E não constante disso, que foi realmente um massacre, que Biden disse que os Estados Unidos vai tirar o apoio a Israel se continuar assim e se não optar pelo cessar-fogo. Israel não fez uma coisa que é um crime internacional. Bombardeou, destruiu uma embaixada de um país, não, uma embaixada de pessoas do Irã em Damasco, para matar todas as pessoas que trabalhavam nessa embaixada. Veja só, um país atinge uma embaixada de outro país num terceiro país. Isso é um crime internacional, pelas regras do direito internacional, não é as minhas. Eu sou apenas um analista internacional de polícia. E matar 8 integrantes de uma ONG e aceitar esse assassinato, eu não sei o que é isso, mas eu acho que o Israel precisa de um freio. O próprio povo judeu está com manifestações diárias em Jerusalém contra Netanyahu. Então, quem defende Netanyahu está defendendo o quê? Ah, não, aconteceu o massacre, aquele de Hamas, mas aquilo passou, aquilo ali morreu 1.200 pessoas e 32 mil palestinos. Foi uma morte de 1 por 30. Terminou. Agora é um cessar-fogo que a comunidade internacional quer para terminar com essa matança. Agora, se isso aí não é matança, então não existe mais matança. Por favor, Moisés. Ninguém aqui nessa bancada é a favor de matança nenhuma, de lado nenhum. É uma barbárie o que está acontecendo. Vamos lembrar que é um grupo terrorista que fez o que fez no início do ano. Que eu não vou... Estou cansado de até não quero falar para não lembrar das cenas que assisti, né? Mas também a gente tem que jogar um pouquinho de luz aqui sobre uma proposta que existe com a participação do governo de Israel para ter o cessar-fogo, mas que não foi aceito pelo Hamas. Não foi aceito por Israel. Posso terminar? Posso terminar, Chicão? Pode terminar, mas não foi aceito. Existe uma proposta sobre a mesa que tem aval de Israel. Qual é a pedida? Até porque há um desgaste de Netanyahu internamente com a sua população. Liberar os reféns.
E o Hamas não aceita liberar todos os reféns judeus que estão ainda presos, ou os corpos daqueles que tiraram as suas vidas. Então, enquanto o Hamas não topar a proposta de libertar todos os judeus, isso não vai avançar. Dona Magda, a proposta da ONU é clara, Dona Magda. A proposta da ONU é clara que os Estados Unidos apoia. Não entra os reféns na proposta. Tem que haver um cessar-fogo e depois vamos negociar os reféns. Ruschel? Vamos esclarecer. Eu sobre o assunto não falo mais porque traz uma emocionalidade e acabam discutindo política e eu não vou discutir política. Eu quero trazer o fato que o Chicão nos trouxe. Moisés, discordo de ti porque estava vigorando uma orientação de cessar-fogo, o qual a Israel não aceitou, disse que enquanto não devolvesse, mas estava vigorando uma orientação de cessar-fogo. Então, não vou entrar na discussão de novo, porque nós já discutimos bastante. Porém, o que aconteceu aqui foi que um automóvel, onde morreram essas 7 pessoas que o Chicão traz, uma delegação de carros adesivados identificados por uma ONG que já serviu 40 milhões de refeição desde que começou essa guerra, onde 7 pessoas estavam trabalhando lá que podíamos ser eu, não podia ser eu, porque são pessoas tão benevolentes que se subjugaram a trabalhar lá, correram risco, né? Correndo risco para ajudar pessoas quando não precisariam fazê-lo, né? Então os carros adesivados e mais. Houve um aviso, porque eu também não sabia, a gente vai se inteirando das coisas, porque ingênuo é a gente que não sabe. E quando esses carros passam, eles avisam através de link ou através de sinalização, seja o que for, há uma sinalização de que nesta faixa estão transitando carros que estão fazendo. Ainda assim, foram bombardeados inexplicavelmente. Então, para não me estender, eu só vou dizer a conclusão que eu já disse, eu não vou mais discutir essa guerra, essa discussão aí, porque ela vira emocional. Mas eu quero fazer uma previsão, sim. Ao fim de tudo, este Netanyahu, este senhor será julgado pelo mundo, eu não tenho mínima dúvida de que verei este cidadão preso. Para concluir o assunto... Só foi citado só... Ok. Deixa eu só dizer que eu vou repetir que eu acho que ninguém entendeu. Ninguém aqui defende essas atrocidades. Agora, que está em cima da mesa e Israel tem direito. O que aconteceu com Israel não foi uma coisa leve. Ele tem o direito de dizer, bom, a entidade internacional, que inclusive esteve envolvida com denúncias de terem acobertado ataques do Hamas, pesquisa aí na internet, vai entender, quem está envolvido diretamente na guerra é Israel. Há uma indicação de cessar-fogo, tudo bem, mas quem está ali em guerra é Israel. E eles têm o direito de dizer, eu paro com tudo, mas libera os reféns. Então, repito, ninguém é a favor das atrocidades, concordo com o que foi dito. Agora, para Israel, é condicionante. Querem parar com tudo? É simples. Soltem os reféns. Eu quero aproveitar esse momento, até que nós estamos falando sobre esse assunto, nós vamos continuar falando sobre esse assunto, mas nas nossas vidas também tem momentos muito pesados, né, Vitorino? Já que estão falando sobre esse assunto, né? Nem todo mundo, como estamos vendo, consegue ter dignidade na hora da partida. É verdade, Magda. E quando você fala a hora da partida, fala exatamente naquelas formas que nós temos que assimilar e se preparar para o óbito. O Grupo Matias possui 2 opções para o cliente se prevenir e deixar tudo encaminhado nesse momento tão difícil. Uma delas é o plano funeral, que cobre a família. Ele pode englobar os serviços funerários e a cremação. A outra opção é um produto chamado compra programada, em que você paga um funeral antecipadamente para utilizar com quem quiser. O Grupo Matias possui 7 lojas à sua disposição. Está à sua espera para conhecer todos os planos. Desculpa, eu fiz uma interrupção aí. Tu queres falar sobre o assunto também que está na mesa? Porque eu acho que eu não devo ter vindo ao programa naquele outro dia em que Israel se prestou a fazer acordo com o Hamas e que, surpreendentemente, o Hamas não respeitou o cessar-fogo e nem o acordo da liberação dos reféns. E eu achava que tinha vindo e talvez ouvido alguma indignação quanto a isso, mas vendo agora a indignação em relação a Israel, eu confesso, não devo ter visto, porque não foi nada nem parecido. O Chicão disse, aquilo lá que o Hamas fez naquela festa, né? Aquilo lá passou, né? O Chicão disse.
Então é só esperar um pouquinho que o que Israel fez agora vai passar também, né? E é assim, é preciso entender cadê o pedido de cessar fogo, esse clamor todo feito para o Hamas? Ninguém está falando de palestinos aqui. O tempo todo está se falando que a guerra de Israel, que é um oásis de liberdade no meio daquele cerco todo, é Israel contra um grupo terrorista chamado Hamas, que leva o terror para o povo palestino também, que usufrui de tudo aquilo que é fornecido lá para dentro da faixa de Gaza para levar o terror ao mundo. Então, eu devo estar muito desligado, porque eu não vejo pedido de cessar fogo para o Hamas. Eu não vejo chamar a liderança, né, quem é o equivalente ao Netanyahu dentro do Hamas, para que a gente possa gritar pelo nome dele também. Então, assim, e outra, eu não consigo entender essa coisa de reação desmedida. Assim, quem é que vai ter como medir isso? Assim, ataca minha mulher e meu filho e vem querer definir depois qual é a medida que eu vou ter para reagir em relação a isso. Quem vai decidir isso sou eu. Atacar. E outra, decisão tomada pelo Biden ser levada em consideração. A última vez que o Biden meteu a mão em algo parecido, tirou o exército americano do Afeganistão e deu de presente para o Talibã. Então, o dia que o Biden for referência para algo que não seja passear com um cachorro dentro da Casa Branca e ainda assim deixar morder os funcionários, ou apertar a mão de amigo imaginário e aqueles discursos encantadores e divertidos dele, levar em consideração. Então, assim, façamos um grito uníssono de pedido de cessar fogo para o Hamas. Vamos pedir para eles pararem de levar o terror ao povo palestino e ao restante do mundo. Porque senão, sabe, fica parecendo que eu vou botar a mão com esse aqui, que com esse aqui dá, porque aquele lá não sei como é que vai reagir. Então, assim, e outra, quem dá tiro para matar vai tomar tiro para morrer. Assim, quem semeia vento, colhe tempestade. Então, o Hamas, naquele sábado, resolveu fazer o equivalente ao que Israel supostamente fez. Agora aguenta a curva, velho. Agora vai ter que aguentar no osso do peito. Não é grupo terrorista? Não são os que levam medo pro mundo? Agora segura, filho. Chicão Tofani, para tu concluir o assunto do processo. Marconi é a teoria dos romanos. Para cada romano morto, tem que matar 200 bárbaros. Não disse isso. Não disse isso. Mais ou menos assim. Não disse isso. Mais ou menos assim. Não, eu não disse. Não é mais ou menos assim. Essa é a leitura do Chicão. É a minha leitura. É a minha leitura que você fez. Bom. Porque ficou lá no passado. Eu sou responsável mas pelo que eu digo. uma hora tem que passar a guerra. Tem que passar. Como é que tu vai terminar uma guerra? Não, mas é só assim, eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que tu te propõe a entender. Não, mas eu estou dizendo que essa teoria é teoria de Roma. Não, mas isso é tu que está dizendo, não sou eu. Marconi, é ele que está dizendo, eu todo mundo está vendo na TV. É uma coisa muito sábia para outro cara dizer. Tem que conhecer muito, sabe? Para cada romano que morre, tem que matar 200 bárbaros. Israel está fazendo a mesma coisa. Uma guerra, quando começa, tem um fato. Houve um fato triste, um fato trágico. Tudo bem, foi o ataque de Hamas contra Israel. Israel retalhou, mas chegou uma hora que tem que terminar. O Hamas pede cessar-fogo, os Estados Unidos pedem cessar-fogo, a União Europeia pede, todo mundo pede, Israel não aceita. Quanto a Biden, que o senhor critica um monte, que vai ser o novo presidente americano novamente, tudo bem? Ele entregou o Afeganistão através de um acordo que Trump fez no Afeganistão, em Doha, no Catar, que tinha que entregar o Afeganistão. Então ele tinha que cumprir o que o outro presidente fez. Porque os outros presidentes americanos, eles cumprem o que o antecessor faz também. Não é essa bagunça aqui. Então Biden não tem culpa nenhuma. Agora, se ele passeia com um cachorrinho, todo mundo passeia com um cachorro na rua aí. Então, Ali quer falar também, Chicão, vou te pedir licença para falar com ela. O presidente da Argentina fala com o cachorro que morreu. Eu tenho tentado falar pouco sobre esse tema, mas eu acho assim, em primeiro lugar, Estados Unidos pede, Brasil pede, sei lá eu quem pede, mas quem teve gente sendo degolada, mulher sendo estuprada, com sangue escorrendo pelo meio das pernas, criança sequestrada até hoje que não se sabe onde é que está, não foi os Estados Unidos, não foi o Brasil, não foi a Europa, tá? Quem teve foi Israel, dentro da sua casa. É como o Marconi disse, entra na minha casa, estupra mulheres da minha família, sequestra meus filhos e tu vai ver a força da minha raiva.
E eu tenho certeza que não sou eu que estou falando, porque se fosse com você também seria a mesma coisa. Beleza, vamos ficar por aqui, né? É muito fácil falar de fora e pedir paz quando a paz está do outro lado do mundo. Eu concordo que em termos de relações públicas, relações internacionais, eu acho que Israel se passou. Mas assim, ó, se passou porque está ficando antipático, né? O mundo está clamando paz, então talvez fosse o momento de se mostrar superior. Mas, de novo, é para vitrine, tá? Porque, na verdade, ele foi invadido dentro do seu território por um grupo terrorista, Hamas, que fique muito claro, que construiu 40 quilômetros de túneis embaixo do seu solo para fazer o que está fazendo agora. E aí, quem é que tá errado? Sério, o Marconi falou uma coisa agora que me marcou. Cadê a figura pública, né? Porque, assim, o Netanyahu é um líder eleito pela democracia, cujo nome nós conhecemos, que pode ser deposto, que pode não ser reeleito. Cadê o líder Hamas? Quem é que vai depô-lo? Quem é que vai não elegê-lo? Pois é. Gente, faz mais de ano que eu falo com vocês aqui com relação aos aparelhos auditivos da Clínica da Audição. Pois eu quero relembrar que esses aparelhos, eles têm uma tecnologia totalmente nova e diferente dos aparelhos atuais. Essa tecnologia é 5 vezes superior, são muito mais limpos, semelhante a uma audição normal. Os pacientes que já testaram se surpreenderam na hora, alguns até chegaram a se emocionar. Mas presta atenção, para poder fazer um teste com esses novos aparelhos, você liga para esse número que está aí, o 3061-7373. Marca uma avaliação. Eles fazem um exame auditivo e um teste com um aparelho que seja compatível com a sua perda auditiva. A Clínica da Audição fica na Rua Silva Só, quase esquina com a Protásio Alves. É bem fácil o acesso. E sempre lembrando que a perda auditiva é uma coisa muito séria. Ela pode, inclusive, acelerar a perda de memória e o declínio cognitivo do paciente. Portanto, não perca tempo. Ligue agora 3061-7373, Vera Armando. Pois o Instituto de Educação General Flores da Cunha é um dos prédios mais bonitos aqui de Porto Alegre. Acabou ficando 8 anos fechado porque precisou de reformas, muitas reformas. Agora, no sábado, estava programado, né, comemorações aos 155 anos dessa instituição de ensino, só que houve furto de cabos elétricos no Instituto de Educação Flores da Cunha, aqui em Porto Alegre. As aulas tiveram que não ser suspensas praticamente, né? Os alunos tiveram que se adaptar a horários não contínuos. A programação foi cancelada. Veja um absurdo disso. Agora, hoje, o concerto estava sendo realizado, a expectativa é de que fosse concluído ainda hoje para que os alunos pudessem voltar à atividade. Mas isso é um absurdo. Isso está ocorrendo em vários bairros aqui de Porto Alegre. Lembra que eu trouxe aqui a questão relacionada com o Menino Deus, Chácara das Pedras acontecendo o mesmo. Agora, ali em pleno Oswaldo Aranha, o Instituto de Educação General Flores da Cunha, nessa situação, 8 anos esteve fechado, pois quando todos se preparavam para a grande festa, apagaram a velhinha antes. Não tem luz. Barbaridade. Olha isso. Parece que a gente não tem assunto, né? É. Mas tem. Porque se repete, né, Magda? Estar bem informado, que é o mais importante, né? É muito, muito mesmo importante. Tem mais de 20 anos que o Jornal O Sul leva até o seu leitor um jornalismo de qualidade, com independência editorial, com opinião e também prestação de serviço. É só você baixar o aplicativo, ele é grátis, cadastra-se e passa a receber a newsletter do Jornal O Sul no seu WhatsApp ou no seu e-mail, Dr. Ruschel. Não, mas só antes de entrar na minha matéria rapidamente, pois não. Quero saudar o 4 de abril. 4 de abril é uma data duplamente especial. Primeiro, a data do valoroso co-irmão. Com certeza os colorados farão a sua homenagem ao seu clube do coração, não vou me antecipar. Mas também muito diplomático, doutor. Muito obrigado, dona Lili. Mas também hoje é uma data especial pelo segundo motivo. Faço hoje 6 anos de atualidade. No dia do Colorado,
que bonito. No dia do Colorado, exatamente. Nós o recebemos de braços abertos. Muito obrigado. Não, vereadora, não me comprometo. Mas só quero dizer que quero fazer uma referência a uma data muito especial na minha vida, porque realmente foi um plus aqui, as amizades que se fez. E lembrar essa data, dona Magda, e não lembrar de Marney Barcelos é uma heresia, porque aqui quando chegamos, essa bancada sempre capitaneada pela dona Magda, sempre um grupo qualificado aqui, mas tínhamos como nosso artista principal, nosso querido Marney Barcelos, que não está mais conosco. Então, quero na pessoa dele fazer essa homenagem a esses meus 6 anos aqui. Tive um períodozinho no Alto Exílio ainda, fiquei um meio ano, um ano fora. Não, mas é um alto exílio. As pessoas perguntavam assim, mandaram... Não, ele saiu. Fiz um alto exílio, mas estamos aqui incomodando aqueles que... Alto exílio. O doutor Ruschel, né? quero parabenizá-lo. E dizer que apesar de que sabemos que nunca chegaremos aos pés, né, da bancada inicial com o Marney Barcelos, a gente se esforça. Espero que a gente também lhe honre, doutor. E a senhora contribui muito para essa elevação de... Mas pela Malek, podemos continuar o programa. Eu volto não, tá bem. Se vocês quisessem, podiam continuar. Não, é o seu comando, dona Marta. Então vamos ao que interessa. Vamos ao propósito do programa. Não, essa matéria, porque discutimos com essa composição antiga do Atualidades. E ali eu falo sim, porque atravessa a nossa vida e elas vão se confundindo, né? Eu olho para vocês, mas olho e me vem a imagem de pessoas que nos antecederam aqui. É muito bacana. E essa matéria vinha desde lá, que é o tal do COAF. O COAF é o maior dedo duro que possa existir, entendeu? Quer pegar um aprontão, vai no COAF, pega os dados da pessoa, que tu sabe o que ele fez, até se ele saiu de noite e não dormiu em casa. Né? E quantas vezes o senhor testou isso? Viu? Eu falei. Eu nem precisava ir no COAF, que estava sempre disponível, estava sempre disponível. Mas então o COAF começou a se discutir se esse dado poderia ser publicizado, se esse dado, por quem poderia ser usado, porque evidentemente estamos no auge ali, estou falando do ano 18, 19, quando havia um fim de Lava Jato, umas investigações ocorrendo por todo lado, e volto a dizer, o COAF é aquele dedo que tu dizia, não peguei o dinheiro, e ali pegava o dinheiro, foi de A para B, no dia tal, a tal hora, não tem, né? E aí se começou a discussão, então, se esse dado só podia ser publicizado à polícia através de uma ordem judicial. Bem, acabou o que estava vigorando, era a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que esses dados não poderiam ser oportunizados à polícia sem que um juiz autorizasse. E aí o Ministério Público do Pará entrou com uma ação para que ela tramitasse, porque queria exatamente ao contrário. O ministro Zanin, em novembro, deu uma liminar que está vigorando, e que estava vigorando até então, de que esses dados do COAF estavam liberados para serem oportunizados à polícia. E agora a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, então chego no desiderato do meu comentário, é o resultado disso. Então a turma por unanimidade votou que o COAF não é, o COAF ele não produz dados, ele apenas compila-os. Então ele não responde pela veracidade dos atos à medida que esses dados são fornecidos por diversos órgãos que acabam no relatório do COAF. Eu selecionei 2 palavras aqui que constam no voto do relator. COAF não produz prova, mas relatórios de inteligência que produzem informações sem análise da veracidade ou não. Então o que está vigorando hoje, dona Magda, e agora a decisão do Supremo já da primeira turma, embora não sei se poderá ir para o pleno, mas foi da primeira turma, é exatamente isso. A polícia poderá, ao estar numa investigação, vou investigar a vida do Ayrton Ruschel, poderá solicitar ao COAF meus dados financeiros para ver se justifico ou me incrimino de alguma forma. Eu fiquei muito preocupado com essa decisão do STF. O relator da matéria foi o Zanin. E já começa por aí, né? O Zanin não tem tamanho para estar no STF, mas está lá. E botaram lá para tomar decisões exatamente obtusas como essa. Porque a movimentação financeira de uma pessoa, ela está sujeita a uma série de intempéries. Por exemplo, o sujeito pode ser uma pessoa humilde, modesta, que herdou uma pequena casinha, vendeu a sua casa, entrou aquele dinheiro,
na sua conta, depois saiu, ele gastou, comprou, enfim, fez aquilo. Não é passível se entender que qualquer policial possa simplesmente encaminhar ao COAF, pedir de movimentação financeira de qualquer pessoa e o COAF tem a obrigação de fornecer. Isso é esculhambação. Isso é esculhambação. A Suprema Corte Brasileira está ajudando a bagunçar o país, a tornar o país da bisbilhotice, o país da impunidade e o que é pior, o país agora em que ninguém mais tem sossego ou tranquilidade sequer a sua conta corrente, que é protegida pela Constituição. O que deixa bem claro de que Constituição no Brasil virou um papel e uma folha morta, não tem nenhuma utilidade. Basta um cidadão como o senhor Zanin, sem nenhuma estatura para estar na Suprema Corte, está lá tomando uma decisão absurda como essa, relatando uma matéria de tamanha importância e simplesmente permitindo, repito, que qualquer autoridade policial simplesmente bisbilhote a sua vida através da sua movimentação financeira. É nisso que estão transformando o Brasil. Sem prejuízo das considerações feitas ao juiz, que não me cabe analisar, mas quanto à matéria de fundo, eu quero registrar minha discordância diametralmente oposta em relação ao meu colega de bancada. Muito parecido com o raciocínio que externo em relação às câmeras dos policiais, que eu disse que os policiais bons não têm medo de câmera. Assim como esse exemplo que ele nos trouxe, até um exemplo pedagógico e simples, de alguém que vendeu uma casa e tem uma movimentação financeira de R$3.000, mas vendeu uma casa e entrou R$1 milhão na conta dele. Evidentemente que ele simplesmente, ao apresentar a sua escritura, ele justifica e nada acontece com ele. Porém, as investigações nos outros 999 casos nesse Brasilzão, nesse mundo de Brasil aí, de trampolinagem, não há documento mais eficaz que a movimentação financeira para a gente localizar essas infrações. Então, eu queria registrar minha posição em relação à parte técnica, em relação às considerações ao ministro, não cabe a mim fazer referência. Ok, muito obrigada. Fala, Vera. Deixa eu só dar um toquezinho aqui. Eu tenho recebido assim, muitas perguntas de telespectadores sobre a falta da vacina bivalente nos postos de saúde aqui de Porto Alegre para a população idosa e imunocomprometidas, as pessoas, né? Eu entrei em contato com a Secretaria Municipal da Saúde e eles me disseram que preciso aguardar o repasse da Secretaria de Saúde do Estado, que ela sim distribui para os municípios. Então, obtive essa resposta da Secretaria Municipal da Saúde, me dirigi imediatamente a um contato oferecido na Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, mas até o momento eu ainda não recebi uma resposta à população que quer saber, né? Por que está faltando a vacina bivalente nos postos aqui da capital? Perfeito, Vera. Ali Clento, por favor. Pois além dessa pergunta, né, essa resposta que todos nós queremos saber, quero saber também, Vera, eu também quero saber sobre a meia do presidente Lula. Tá. Não, na verdade, parece uma coisa simples, gente, mas não é, tá? Ontem, o Vitorino trouxe aqui o silêncio ensurdecedor da esquerda, né? Temos que dizer assim, que é composta por muitas e muitas e muitas mulheres que gritaram durante anos pelo mexeu com uma, mexeu com todas, né? E não se manifestam diante do caso ocorrido com o filho do presidente Lula, o Lulinha, que é acusado de agredir física e psicologicamente a sua ex-namorada. Eu primeiro quero fazer uma parte aqui, o que o filho faz, a gente também não pode imputar diretamente ao pai, à madrasta, ou seja quem for, o que ele fez, né, e se for comprovado, ele vai pagar e tá tudo certo. O que incomodou e incomoda muito é essa seleção nos valores que quando se trata do filho do presidente, do seu presidente, não se manifeste. O que significa que as mulheres em si estão abaixo da sua ideologia, porque antes vem o seu partidarismo, depois vem a importância da segurança da mulher. Dito isso, eu quero fazer uma referência ao uso pelo presidente de uma meia
com a imagem da Frida Kahlo. Frida Kahlo é um ícone feminino, é uma mulher, essa é a imagem dele em um evento na quarta-feira. Certamente isso não foi por acaso, tá, gente? Assim, quem acompanha tudo que se faz com o uso de imagem, ninguém levanta a meia e usa uma meia com muito menos o presidente. Muito menos o presidente em um evento público, com uma imagem tão simbólica como a de uma mulher que foi a Frida Kahlo, uma mulher que rompeu com paradigmas absurdos, que é um símbolo até hoje e que acabou sendo relacionada ao movimento feminista. Lembrando que feminista é aquela pessoa que acredita que mulheres têm o mesmo valor que os homens. Tá? Não são melhores, não tem que se sobrepor de forma alguma. Só vai contra o machismo que até então vigia. Agora, a minha pergunta é a seguinte. Presidente, não precisa, então, se manifestar, né? Eu acho que cabia uma manifestação, desde que estourou esse caso. Eu, como cidadã, esperava uma manifestação dizendo: meu filho será processado, né? Vai responder e se ele for... se entender que ele for culpado, ele vai cumprir a lei ou não. Acredito na sua inocência, né? Que eu acho que é não sei, alguém assim discorda de mim que isso é uma coisa... Favor, tá. Mas, se não fosse isso, que ficasse quieto. Agora, usar uma meia no meio desse escândalo, com a imagem da Frida Kahlo, querendo fazer uma graça para as feministas do Brasil... mas é muito achar que o povo é burro, né? Ou é mesmo, porque não é possível. Gente, pelo amor de Deus, o filho dele está sendo denunciado por agressão, algo que ele mesmo já condenou, porque é óbvio que tem que condenar, né? É um absurdo não condenar. Então, que fique quieto. Se não é para dizer que o filho dele que seja punido, se a justiça assim entender que o é, não estou dizendo que ele tem que defender o filho, tá? Ou condenar o filho. Então que fique quieto, mas que não tente usar uma mensagem subliminar para agradar o seu povo, né? Porque também a gente também não é burro. Aquele mexeu com uma, mexeu com todas. Por favor, sério. Aquilo ali não é slogan de jogo de vareta? Vera Armando, por favor. Gente, eu quero trazer um alerta aqui muito sério da Defesa Civil para a região de Porto Alegre. É um alerta, na verdade, preventivo, né? Mas nós podemos sim ter chuvas intensas e ventos fortes. Um evento meteorológico sendo esperado aqui para a região. Está previsto para acontecer entre a quinta-feira e o final da manhã da sexta-feira. Então, a Defesa Civil está orientando a todos que, se pudermos, evitar ficar perto de placas de sinalização, nos afastarmos de postes e também de árvores neste período de tempestade que deveremos ter por aqui em Porto Alegre. Quinta-feira, começa na quinta-feira o alerta até o final da manhã de sexta-feira. Fique em casa esse horário. Até sexta. Depois tu pode sair. A gente tem que vir, então, na sexta. Sim, vai passar. Ela já não quer vir. Só perguntar. Tem notícias. Se for de um minuto. Super rápido. Então, por favor. A fama do Alexandre de Moraes está tomando dimensões internacionais. Dessa vez foi o premiado escritor Michael Schellenberger. Eleito pela Time um dos heróis do meio ambiente, aos 30 anos ajudou a convencer Barack Obama de investir 90 bilhões em energia renovável. Ele veio a público para dizer que teve acesso ao que o tribunal e a equipe do Alexandre de Moraes fez de exigências ao Twitter para a revelação de características particulares e individuais de brasileiros que usaram determinados hashtags, sem nenhuma medida judicial. E assim nós vamos encerrando o Atualidades Pampa de hoje por aqui. Voltamos aqui na TV amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, mas seguimos a partir de agora nas nossas redes sociais, no YouTube, no Face. Temos muito mais informações para passar a você. Sempre lembrando que as opiniões e os comentários feitos neste programa são de inteira responsabilidade de quem o faz e não da TV Pampa. Mas essa é a TV Pampa, a TV dos gaúchos. Tenham todos uma boa noite. Ah, nada melhor que reunir a família e os amigos para aquele churrasco. E para ficar melhor ainda, só com salsichão da Ouro do Sul.
com sabor incomparável, com muita carne, saboroso e suculento, feito com matérias-primas selecionadas para deixar seu churrasco perfeito. Salsichão é Ouro do Sul. Experimente essa delícia. Ouro do Sul, qualidade incomparável.